Olá, pessoal! Vamos ver aqui uma revisão da nossa unidade 1 de álgebra linear. Então, olha só, começando com o espaço vetorial. O que é um espaço vetorial? É um conjunto de elementos onde nós temos definidos uma adição e uma multiplicação por escalar, e esses elementos com essas operações devem satisfazer estes 10 axiomas. O axioma 1 e o axioma 6, eles se referem ao fechamento das operações, isto é, somando o mais v, o resultado dessa soma deve permanecer no conjunto, e multiplicando um vetor v por k, onde esse k é real, o resultado dessa multiplicação deve permanecer no conjunto. Nós estamos considerando aqui o nosso escalar k sendo um número real. Isso faz com que esse espaço vetorial seja chamado de espaço vetorial real. Quando você considerar um K pertencente ao conjunto dos complexos, o seu espaço vetorial passa a ser um espaço vetorial complexo. Outra coisa que nós vamos chamar a atenção aqui é para o fato de que em alguns livros você vai observar que as condições, os axiomas 1 e 6, eles já vêm escritos no próprio enunciado do teorema, da definição de espaço vetorial. Então, nós devemos analisar apenas 8 dos axiomas, que são os 8 restantes, ok? Bom, então toda vez que você for verificar que um conjunto é espaço vetorial, é necessário que você analise bem como é o conjunto, como são os elementos do seu conjunto e como são as operações que estão definidas nesse conjunto, porque as operações elas podem modificar, elas são definidas. Vamos ver aqui um exemplo, olha só. Vamos considerar aqui o R3 e as seguintes operações. A adição de V mais U obedece àquela operação usual que a gente costuma utilizar em vetores de geometria analítica, por exemplo. Porém, a multiplicação por escalar, ela já vem um pouquinho diferente. Note aqui que o resultado de K vezes V, o escalar K está atuando apenas na primeira coordenada do vetor. Ele multiplicou apenas a coordenada V1 e não multiplicou o V1 e V3. Isso está errado? Não, não está. Esta é uma definição que está sendo utilizada nesse exercício. Então, nós temos que analisar, nós temos que entender que as operações elas são definidas e com a definição que foi feita, você vai analisar os axiomas, ok? Então, olha só, para verificar que esse conjunto é um espaço vetorial, nós devemos analisar os 10 axiomas. Se todos os axiomas forem satisfeitos, iremos concluir que o conjunto é um espaço vetorial. Porém, se algum dos axiomas não for satisfeito, a gente vai concluir que o conjunto não é espaço vetorial, certo? Aqui, pessoal, nesse exemplo, nós não iremos analisar os 10 axiomas, vai ficar como exercício para vocês. Porém, nós vamos mostrar a análise de apenas 2 dos axiomas, certo? Olha só. Nós escolhemos aqui o número 4 para analisar. Deixa eu fazer uma pequena observação aqui, ó. Nessa lista de axiomas, o axioma 4 e o 5 se refere à existência de vetores. Fala que existe um vetor, existe um vetor. Então, eles são demonstrados mostrando que esses vetores existem. Já os axiomas 2, 3, 7, 8, 9, 10, eles possuem equações. Então, esses que nós acabamos de falar, vocês vão mostrar analisando, desenvolvendo cada um dos membros e analisando que as respostas são iguais ou diferentes. Vocês vão analisar as respostas. Se os dois membros tiverem a mesma expressão, você vai concluir que o axioma é satisfeito. Porém, se você conseguir expressões diferentes, você vai concluir que o axioma não é satisfeito. Já o axioma 1 e 6, você vai analisar somando
observando o resultado obtido se o vetor satisfaz as condições do conjunto. Se o vetor satisfaz as condições do conjunto, você vai dizer que ele pertence ao conjunto. Bom, vamos ao axioma 4. Então, olha só, já que o axioma 4 é de existência, nós vamos começar supondo que esse vetor que ele quer encontrar, que é chamado de vetor nulo, tem as coordenadas x, y e z. Eu não posso dizer que é 0, 0, 0 logo de cara, por exemplo, porque isso vai depender de como é a operação de adição que foi definida. Nesse exemplo aqui, nós vamos acabar encontrando isso mesmo, mas se fosse uma operação bem estranha, bem diferente aqui na adição, você teria um vetor diferente para o seu vetor nulo, tá? Então, olha só, nós vamos supor que o vetor nulo é x, y, z, e esse vetor tem que satisfazer essa condição do axioma. Olha só, vetor nulo mais v tem que ser igual a v. Para um v qualquer, que é um v1, v2, v3, você deu as coordenadas para o seu vetor. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir as coordenadas aqui nesta expressão e vamos trabalhar com a expressão, com a equação. Então, olha só, vai ficar vetor nulo, que é x, y, z, mais vetor v, que é igual a vetor v. No primeiro membro, nós temos essa adição. Então, você vai somar x mais v1, y mais v2, z mais v3. Você somou desse jeito porque a adição definida manda somar coordenada com coordenada. Então, por isso que o resultado foi desse jeito. Que é igual... Aqui, gente, tem que cancelar essa parte, ó. Cancela isso aqui, não tem essa parte. Que é igual a v1, v2, v3. Foi um erro de digitação aqui, tá? Então, eliminando essa parte que a gente destacou aqui, o segundo membro é v1, v2, v3. Então, fazendo a igualdade desta parte com o segundo membro, comparando os dois, nós comparamos aqui as coordenadas. Olha só, v1, x mais v1 tem que ser igual a v1, y mais v2 é igual a v2 e z mais v3 é igual a v3. E para que isso aconteça, o x tem que ser 0, y tem que ser 0 e o z tem que ser 0. Então, a gente conclui que o vetor nulo é 0, 0, 0. E este vetor aqui satisfaz o conjunto, que é um vetor do R3, com 3 coordenadas. Então, quer dizer que o vetor que você encontrou pertence ao conjunto que a gente está trabalhando, certo? Bom, vamos para o axioma 8. Vamos voltar um pouquinho aqui para a gente ler, olha só. O axioma 8 é K mais L vezes V é igual a K vezes V mais L vezes V. Bom, vamos desenvolver o primeiro membro inicialmente. Quem é o primeiro membro? É K mais L vezes V. Então, substituindo o vetor V, nós temos K mais L, que multiplica V1, V2, V3. Olhe lá para a definição de multiplicação. Ela diz o seguinte, ó, quando você multiplica K por V, o K atua apenas na primeira coordenada e as outras coordenadas permanecem como estão. Então, esse K mais L, que é o seu número, que é o escalar, ele vem multiplicado apenas na primeira coordenada. E o V1 e V2 permaneceu igual. E agora, aqui nas coordenadas, pessoal, nós já estamos com números reais. Então, todas aquelas operações, quer dizer, todas aquelas propriedades da multiplicação e da adição de números reais, você pode utilizar. Isto é, aqui nós temos aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, vai ficar KV1 mais LV1. E as outras coordenadas continuam, V1, V2, certo? Então, nós terminamos o primeiro membro da equação. Agora, vamos para o segundo membro. Olha só, KV mais LV. Substituindo os vetores, K, V1, V2, V3, mais L, V1, V2, V3. Então, multiplicando, vai ficar K, V1, V2, V3, mais L, V1, V2, V3. Agora, eu tenho que somar. Olha a definição de soma. A definição de soma manda somar as coordenadas correspondentes. Então, você vem aqui e soma todas as coordenadas correspondentes e com isso você vai ter o KV1 mais LV1, o V2 mais o 2, V2, aqui é o 2, né? V2 mais V2, V3 mais V3. E com isso, V2 mais V2 é 2V2 e V3 mais V3 é 2V3. Agora, comparando o primeiro membro com o segundo membro, observe que os resultados, as expressões encontradas são diferentes. Então, esse axioma não é satisfeito
E como ele não é satisfeito, a gente conclui que o conjunto não é um espaço vetorial, certo? Mas aqui, se o 8 fosse satisfeito, analisando apenas 2 não é suficiente para você concluir que é espaço vetorial. Você teria que analisar realmente todos os axiomas, certo, pessoal? Bom, vamos para subespaço vetorial. O que é um subespaço vetorial? Bom, dado o espaço vetorial, um subconjunto de vetores de V, denotado por W, é um subespaço vetorial de V se esse W, com as suas operações, satisfazem os 10 axiomas de espaço vetorial. Então, é como se você tem um espaço vetorial dentro de um espaço vetorial. Então, se isso acontece, a maioria das operações, a maioria dos axiomas de espaço vetorial também serão satisfeitos pelos vetores de W. Vai ficar faltando apenas 2 axiomas para você mostrar, que são exatamente os axiomas do fechamento da adição e o fechamento da multiplicação. Então, toda vez que a gente precisar mostrar que um subconjunto do espaço vetorial é um subespaço, nós iremos pegar 2 vetores no conjunto e devemos mostrar que a adição permanece no conjunto. E vamos pegar um escalar real e um vetor no conjunto e devemos mostrar que a multiplicação de k vezes esse vetor permanece no conjunto, ok? Vamos ver um exemplo. Então, olha só. Considere o R3 e o nosso conjunto W será o conjunto de vetores da forma V1, 0, 0 e as nossas operações serão as usuais. A soma vai ser somar as coordenadas correspondentes e a multiplicação por escalar vai ser multiplicar também o escalar em todas as coordenadas. Bom, para mostrar que W é um subespaço, devemos analisar as duas condições da definição. Então, vamos pegar um vetor U no W, então U é da forma U1, 0, 0. Pegue um vetor V no W. Vetor V será da forma V1, V2. Aqui, gente, é V1, 0, 0. Então, vamos corrigir aqui, ó. 0 e 0, certo? Porque tem que ser desta forma aqui. Bom, vai somar os dois vetores. Então, é V1 mais V2, 0 mais 0 e 0 mais 0. O 0 mais 0 é 0, 0 mais 0 é 0. Então, nós temos um vetor nesse formato aqui. Essa primeira coordenada é um número real, então obedece a definição do W. E as outras duas coordenadas são 0, obedecendo também as condições do W. Então, essa adição V1 mais V2, V1, quer dizer, U mais V, está satisfeita. U mais V pertence a W. Resta mostrar agora a letra B. A letra B nós vamos pegar um vetor no W, então ele é da forma U1, 0, 0. Vai pegar um escalar real, K pertence aos reais, e vai multiplicar K vezes U. Então, K vezes U vai ser K1, K vezes 0, K vezes 0. Que vai ficar K1, 0, 0, que é um vetor do mesmo formato dos vetores W que nós estamos trabalhando. Então, este resultado, K vezes U, pertence a W, certo? Então, quer dizer que A e B são satisfeitas e, com isso, W é um subespaço vetorial de R3. Vamos ver outro exemplo, olha só. Considere ainda o R3 e o conjunto W vai ser de vetores da forma V1, V2, V3, porém as coordenadas agora são inteiras, ou seja, pertence ao conjunto dos inteiros. As operações serão as usuais. Então, vamos somar. Então, pegue o vetor U em W e pegue um vetor V em W, certo? As coordenadas serão inteiras de cada um deles, devido ao fato deles serem vetores de W. Some os vetores. Então, some os vetores. Então, vai ficar o 1 mais V1, o 2 mais V2, o 3 mais V3. Agora, temos que analisar as coordenadas desses vetores. Será que essas coordenadas aqui são inteiras? Bom, uma vez que as coordenadas do vetor U e do vetor V são inteiras, e soma de números inteiros é também inteiro, você vai concluir que cada uma das coordenadas desse vetor resultante aqui são números inteiros, logo essa soma vai pertencer a W,
ok? Letra B, pegue um vetor lá no W, então ele é um vetor do tipo U igual a 1, 2 e 3 com coordenadas inteiras. Considere o escalar real e multiplique agora K vezes U. Multiplicando K vezes U, nós teremos K1, K2, K3. Porém, este K é um número real. Como K é um número real, essa multiplicação K vezes U1, K vezes U2 e K vezes U3 resulta em número real. Às vezes ele será número inteiro quando K for inteiro, né? Já que esse conjunto dos inteiros está contido nos reais, mas nem sempre será. E como tem que valer para todo K, vamos concluir então que K vezes U não está em W, e nesse caso W não pode ser um subespaço vetorial do R3, certo? Bom, continuando, falaremos agora sobre combinação linear. O que é uma combinação linear? Ou melhor, quando é que podemos dizer que um vetor W é escrito como combinação linear de um conjunto de vetores que destacamos aqui de V1, V2, VR? Então, W é combinação linear de V1, V2, VR se esta equação aqui puder ser escrita. Então, W é igual a K1V1 mais K2V2 mais KRVR. Então, aqui nós temos, pessoal, uma adição dos vetores dados multiplicados por escalares, dando origem ao vetor W. Ou seja, combinando os vetores dados, nós temos que dar origem ao W. Se existir nessa equação aqui os escalares K1 e K2 até KR, nós vamos dizer então que W é uma combinação linear de V1 até VR. Bom, perguntinha para vocês então. Dado o vetor W, como devemos verificar se W é uma combinação linear de V1 até VR? Como que nós vamos responder essa pergunta? Resposta: vai ser necessário substituir os vetores na equação a fim de verificar se existem os coeficientes, que são os escalares, K1, K2 até KR, satisfazendo a equação. A conclusão pode ser feita encontrando esses coeficientes, de fato, resolva essa equação que você vai encontrar até obter o valor desses coeficientes. Porém, você pode também analisar da seguinte maneira: caso a equação recaia em um sistema do tipo AK igual a W, onde esta matriz A é uma matriz quadrada, você pode tirar sua conclusão através do determinante desta matriz A. Se essa matriz A tiver determinante diferente de zero, então o sistema AK igual a W ele terá a solução sempre, certo? E aí você não encontrou os escalares, mas você sabe que a equação tem solução, por isso você vai poder concluir que o W é uma combinação linear de V1 até VR. Porém, muito cuidado. Se o determinante de A for zero, a gente não consegue concluir nada, porque nós temos casos de sistemas desse tipo, onde o determinante de A é zero e o sistema tem solução, e temos outros casos onde o sistema não terá solução, porque o segundo membro aqui do sistema não é o vetor nulo, para dar o sistema homogêneo. Então, é um sistema qualquer, então a gente só consegue concluir pelo determinante se o determinante de A for diferente de zero, tá? Aí, nesse caso, se o determinante for zero, você terá que voltar e escalonar o sistema a fim de obter o valor dos escalares K1 até KR, ok? Outra pergunta para vocês. Aqui atrás nós perguntamos só se W é combinação de V1 até VR, então você analisou. Agora essa pergunta é diferente, ó. Nós queremos escrever W como combinação de V1 e VR. Você quer de fato escrever essa combinação linear. Então, quando você quer escrever o W como combinação linear, vai ser necessário você encontrar a solução K1, K2, KR, satisfazendo a equação. Então, você vai substituir os vetores na equação e vai encontrar K1, K2 até o KR. E quando você encontrar, por exemplo, K1 é igual a C1, K2 é igual a C2, KR é igual a CR,
Você vai então escrever W é igual a C1, V1 mais C2, V2 mais, faltou mais aqui, ó, mais CR, VR, certo? Bom, dando continuação, o que é uma independência linear? Então, o tópico independência linear. Então, um conjunto de vetores S igual a V1, V2, VR, ele pode ser caracterizado de duas formas diferentes. Ele pode ser linearmente independente e pode ser linearmente dependente. Quando é que ele é linearmente independente? Ele será linearmente independente se a equação combinação linear dos vetores dados igual a vetor nulo tiver apenas a solução trivial, K1 é igual a K2, que é igual a KR, que é igual a zero. Isso aqui na prática quer dizer que você não consegue obter nenhum dos vetores dados a partir dos demais. Então, se eu destacar V1, eu não consigo obter V1 combinando o V2, V3 até VR, certo? Todos os vetores aqui são importantes, são únicos aqui dentro desse conjunto. Porém, se esta equação da combinação linear for satisfeita para alguma solução não nula, você vai concluir que os vetores são LD. Então, veja aqui, ó. A gente sabe que essa equação, K1V1 mais KRVR igual a vetor nulo, ela tem a solução trivial. A solução trivial é solução também desta equação quando ele é LD, porém nós vamos querer outras soluções. Aqui não tem esse igual a zero, né, pessoal? Tô lendo aqui, ó. S é LD se a equação tiver alguma solução não nula para K1, K2, KR. Ponto final aqui. Exclui esse pedacinho aqui. Aí note que os escalares iguais a zero também satisfazem essa equação. Então, além dessa solução para S, para que S seja LD, nós temos que ter outras soluções. Mas como esse sistema é homogêneo, pessoal, falar de outras soluções, isso só é possível, na verdade, se a gente tiver infinitas, tá? Então, quer dizer que nós vamos ter infinitas soluções para caracterizar o conjunto como LD. Pergunta: como saber se os vetores são LI ou se são LD? Você vai trabalhar com a equação da combinação linear igual a vetor nulo, vai substituir os vetores nesta equação e vai analisar os escalares encontrados. Então, o primeiro caso é se K1 é igual a KR é igual a zero, é a única solução, você vai concluir que os vetores são LI. Se você conseguir infinitos valores, infinitas soluções, vai concluir que é LD. Aqui, nessa análise, pessoal, na resolução desse sistema homogêneo, se você conseguir um sistema da forma AK igual a vetor nulo, onde a matriz A é quadrada, você pode tirar a conclusão pelo determinante da matriz A. Se o determinante de A for diferente de zero, você vai ter sempre os escalares K1, K2, KR igual a zero. E, nesse caso, se o determinante de A for igual a zero, você vai ter sempre infinitas soluções, certo? Que no caso será LD. Vamos ver aqui alguns teoremas, olha só. Primeiro deles, esse pontinho aqui, é o seguinte: dados se V1 até VR são vetores de V, então o conjunto de todas as combinações lineares de V1 até VR será um subespaço de V. Esse subespaço ele pode ser representado por W igual a vetores, que são combinações lineares de V1 até VR, onde os escalares são reais, ou seja, para todos os escalares reais. Esse conjunto aqui é chamado de subespaço gerado por V1 VR, e ele pode ser denotado por esse símbolo aqui, ó, GR de gerado por V1 até VR. Se você chamar esse conjunto de S, você pode dizer que W é gerado por S.
Olha aqui um exemplo. Suponha que V é o R3. Então, se você considerar apenas um vetor lá no R3, o espaço gerado por apenas um vetor é sempre uma reta pela origem. E se você considerar dois vetores, V1 e V2, esses dois vetores geram um plano pela origem. Eu chamei a atenção aqui de vocês, ó, se os vetores são linearmente independentes, ou seja, se eles não podem ser múltiplos um do outro. Se por acaso os vetores forem LD, então V1 é múltiplo de V2 ou vice-versa, e assim o conjunto gerado por eles volta a ser uma reta. Porque na prática apenas um vetor está contribuindo aí na geração desses novos vetores, né? E na prática, um desses vetores será desnecessário por ser múltiplo do outro, ok? Outro teorema que nós temos é o seguinte: um conjunto finito de vetores que contém um vetor nulo é sempre linearmente dependente. Por quê, hein, pessoal? Façam aí a verificação. Se você pegar, por exemplo, esses vetores aqui, ó, que nós escrevemos de exemplo, e trabalhar na equação da definição, que é K1 vezes o primeiro vetor, mais K2 vezes o segundo, mais K3 vezes esse terceiro, igual a vetor nulo, você vai conseguir escalares não todos nulos, satisfazendo essa equação. E então quer dizer que o conjunto será LD. Outro teorema que nós temos é o seguinte: um conjunto de exatamente dois vetores é linearmente independente se e somente se nenhum dos dois vetores é múltiplo do outro. Então, nós não podemos ter dois vetores, um sendo múltiplo do outro, para que eles sejam LI. Então, eles não podem ser múltiplos um do outro. Olha o exemplo. Nesse conjunto S, olha, o primeiro vetor e o segundo. O segundo é múltiplo do primeiro. O segundo é duas vezes o primeiro, então é um conjunto LD. Já o segundo conjunto, eu tenho o primeiro vetor e o segundo. Você consegue comparar os dois e observar que esse segundo aqui não pode ser múltiplo do primeiro. Então, o conjunto é LI. Nós chamamos a atenção aqui, ó, quando são apenas dois vetores, é fácil analisar se são LI ou LD, porque basta analisar se eles são múltiplos um do outro. Quando você tem muitos vetores, você realmente precisa fazer as continhas da combinação linear, dando vetor nulo para analisar como são os escalares, certo? Outro teorema importante que nós temos é esse aqui, ó. Se você tem um espaço vetorial sendo Rn e você tem um conjunto com R vetores, se esse conjunto tem mais que N vetores, ou seja, o R é maior do que o N, então o conjunto vai ser consequentemente LD. A demonstração gera um sistema e esse sistema vai ter infinitas soluções. Então vejam lá no livro a demonstração desse teorema, quem tiver curiosidade. Olha o exemplo que nós colocamos. Nós temos aqui um conjunto do R2 com 3 vetores. Então, você já pode com certeza afirmar que esse conjunto é LD, pois são vetores do R2 e você tem 3 vetores, certo? Aí eu coloquei esse outro aqui para chamar a atenção de vocês. Olha, nós temos um conjunto com 3 vetores e nós não mencionamos aqui quais são as coordenadas desse vetor. Então, V1, V2 e V3. Eu continuo com o R2, tá? Eu esqueci de escrever aqui. Continuando com o conjunto R2. Eu posso dizer que esse conjunto é LI ou LD? A gente consegue dizer... Não, se for do R2, consequentemente é LD, porque tem 3 vetores, certo? Mas se forem do R3, é do R3 que eu quero colocar, tá? Vetores do R3. Se forem do R3, eu posso dizer alguma coisa, se eles são LI ou LD? Você poderia pensar que eles seriam LI, porque não ultrapassou o número 3, que é a dimensão do espaço. Mas a gente não pode dizer nada, porque você não tem informação sobre como esses vetores são. Se eles são múltiplos um do outro, ou se não são. Então fica inconclusivo, certo? A gente não consegue dizer nada sobre esse conjunto com 3 vetores do R3. Teria que ter realmente as coordenadas deles para analisar. Bom, base e dimensão.
Uma base de um espaço vetorial V é o menor conjunto de vetores que é ao mesmo tempo Li e que gera V. O número de vetores nesta base vai ser chamado de dimensão de V e é denotado por esse símbolo aqui, ó, DIM, entre parênteses, V, dimensão de V que nós vamos ler. Olha aqui o exemplo que nós temos, olha. Nós temos aqui um conjunto com dois vetores, 1, 0, 0, 1. Esse conjunto aqui é a base canônica do R2. Nós mostramos nas aulas, né, este fato. A dimensão do R2 vai ser igual a 2, porque nós temos dois vetores na base. Toda base tem o mesmo número de vetores e um espaço vetorial tem muitas bases, tem infinitas bases, certo? Nós vamos dar preferência para algumas delas, nós vamos ver mais adiante nas aulas seguintes. Este outro exemplo, olha só, nós temos aqui 3 vetores, só que são ainda vetores do R2, então, consequentemente, é um conjunto LD, pelo teorema que nós mencionamos anteriormente, então aqui você não pode ter base, então esse conjunto aqui não é base de R2, porque o conjunto é LD. Já esse terceiro conjunto, 1, 0, 0, 0, 1, 0, não pode ser base de R3. Por que não pode ser base de R3? Eles são conjuntos. Esse conjunto é Li, os vetores não são múltiplos um do outro, mas falta a parte que gera R3, né? Dois vetores não podem gerar o R3, porque o R3 vai necessitar de 3 vetores. Então, nós não temos um conjunto que gera R3, portanto, nós não temos base do R3. E esse outro conjunto S aqui, V1, V2, V3, pergunta se é uma base de R3. Então, aqui são vetores de R3. O que você pode dizer? Nós não podemos afirmar nada, porque nós não sabemos se os vetores são linearmente independentes, porque eles podem ser múltiplos um do outro, e aí nós não teremos vetores que gera o R3. Teremos um número insuficiente de vetores aí para gerar este R3, certo? Outra pergunta para vocês. Então, como verificar se um conjunto de vetores S é uma base do espaço vetorial? Resposta: vai ser necessário você analisar as duas condições da definição. Você tem que analisar que o S é Li e tem que verificar também que S gera V. Então, quando S igual a V1 até VR é uma base de V, qualquer vetor do seu espaço vetorial vai ser uma combinação linear dos vetores de S e você pode escrever V igual a K1, V1 mais K2, V2, aqui é mais KR, VR. Eu errei aqui, ó. Vamos corrigir aqui também. Então, se você consegue escrever essa expressão, daqui vai sair um vetor chamado vetor de coordenadas. Então, você vai pegar os coeficientes dessa combinação linear e esse vetor contendo só os coeficientes é chamado de vetor de coordenadas de V, certo? E temos aqui outros exemplos, outros casos, que é o seguinte, nós destacamos aqui a base canônica do R3, constituída pelos vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, com 3 vetores. E temos aqui a base canônica do P2, que é o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a 2, que é A0 mais A1x, nem precisa desse parêntese aqui não, tá? A0 mais A1x mais A2x ao quadrado com coeficientes inteiros. Então, esses 3 vetores aqui são as funções mais simples que vão gerar aí todos os polinômios de grau menor ou igual a 3. E por fim, nós temos aqui esses teoremas, olha só. Se V é um espaço vetorial com dimensão n, então um conjunto com mais do que n vetores vai ser sempre LD, por exemplo, V1, S igual a 1, 0, 0, 1 e 1, 2, não é base de R2, porque o conjunto é LD. E nós temos também o espaço vetorial V com dimensão n. Então, um conjunto com menos de n vetores não pode gerar o espaço vetorial V. Isso aqui é outro teorema que nós temos. Por exemplo, S
igual a 1, 0, 0, 0, 1, 0. São vetores LI, porém temos menos vetor que a dimensão do espaço. Então, nós não podemos ter uma base, porque esse conjunto aqui não gera o R3, certo? Então, um conjunto S, pessoal, ele pode gerar o espaço vetorial e não ser LI, e pode ser LI e não gerar o espaço vetorial. Por exemplo, esse aqui, ele é LI e não gera o R3. E se a gente pegasse, por exemplo, um conjunto, vamos pegar esse aqui de cima, ó. Esse aqui, 1, 0, 0, 1 e 1, 2. Ele gera o R2. Se você fizer as continhas para saber se gera ou não, você vai analisar que você vai verificar, constatar que ele gera o R2, porém ele não é LI, ele é LD. Então você não pode ter base, certo? Bom, então essa é a revisão. Eu espero que vocês tenham compreendido. Obrigada pela atenção de todos. Vejam lá no livro mais teoria para vocês complementarem aí a bagagem teórica de vocês. Até a próxima!